Olá, 2, 3, gravando. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos alunos da Universidade de Taubaté. De acordo com o horário que você está assistindo essa nossa videoaula, enfim, compondo aí o conteúdo programático, reta final. Adentramos agora a 9ª semana, enfim, aí da pandemia do coronavírus, enfim, junto ao nosso EVA, o nosso portal aí, enfim, onde é possível ter essa sintonia, onde alimentamos as nossas aulas no EVA e o aluno tem acesso aí ao conteúdo programático, enfim, e a respectiva evolução do curso, enfim, dentro da construção do saber jurídico de cada um de vocês. Bom, meus queridos alunos, aí a notícia é boa em relação aí à questão de saúde. Meu pai aí, que eu havia adiantado com vocês, enfim, na 8ª semana ele havia tido uma piora, estava na UTI, ele melhorou, saiu da UTI, inclusive saiu do hospital essa semana, enfim, então maravilha, já está aí de volta para a casa dele, enfim, em isolamento, é claro, os próximos 15 dias ele não pode sequer receber visita, então ele está lá em isolamento, mas aí recuperou, deu tudo certo, é um vencedor aí do Covid, dessa pandemia, certo? Maravilha, dando então continuidade nessa nossa conjectura aí de aulas, enfim, a notícia do momento é esse puxar de feriados, enfim, feriados aí, 11 de junho do Corpus Christi, 9 de julho também aí, um feriado de cunho estadual, que aí está para ser votado aí na Câmara dos Deputados do Estado, enfim, de iniciativa do Dória, e também tiveram aí feriados em São Paulo que foram puxados, mas aí voltado, enfim, ao Bruno Covas, que é o prefeito de São Paulo, especificamente a São Paulo. Legal? Então, na seara jurídica, enfim, de prazos processuais, todos estão normais, não tivemos no nosso estado de São Paulo declarado o lockdown, então, vida que segue na seara jurídica de prazos processuais. E as nossas aulas já têm indicativo das provas, como serão realizadas as provas. Já saíram, inclusive, as datas de prova que eu vou falar aqui com vocês. Então já temos as datas de prova, vocês alunos acompanhem aí as respectivas datas de prova de acordo com cada disciplina. Temos também a modalidade dessas provas que serão feitas via portal do EVA para todas as turmas aí da Unital, enfim, não só do curso de Direito, enfim, mas do curso de Direito já balizado o cronograma aí, tanto de datas de prova como na modalidade das provas a serem realizadas via portal EVA aí por meio das atividades que o aluno pode alimentar. Adiantando também que a atividade ao final já sai ali, pelo menos das questões objetivas, já sai a conjectura e a nota do aluno, então para facilitar aí você, meu querido aluno, para você ter acesso já à sua nota de forma direta, ao concluir a avaliação, irei promover aí para todas as turmas também, já falo aí lato sensu, as provas nesse cunho, nesse momento de pandemia, aí questões objetivas direcionadas a você, meu aluno, em relação à consulta, enfim, é certo que não existe a possibilidade de controle, enfim, mas as atividades terão aí um lapso temporal, um período a ser aí realizado, enfim, e as questões são modificadas de aluno para aluno, certo? Então as questões aí são embaralhadas pelo próprio sistema numa modalidade randômica. Legal? Bom, beleza? Então com isso passamos aí essa primeira tomada inicial, introdutória da aula de hoje. Lembrando que a 9ª semana compõe aqui da data do dia 17 de maio até 23 aí de maio, enfim, é essa nossa 9ª semana, as aulas de 17 de maio a 23 de maio. Legal? Então vamos avançar agora ao conteúdo programático. Bom, meus queridos alunos aí do 7º semestre, enfim, vamos definir as provas 7º C, 7º D
e sétimo E. As provas de sétimo C ficaram para o dia 17/6 às 19 horas, sétimo D para o dia 17/6 às 21 horas e da turminha sétimo E no dia 19/6 às 21 horas. Legal? Bom, nosso conteúdo programático foi esgotado, enfim, das nossas disciplinas. Na nona semana eu vou falar um pouquinho aqui. Na última aula falamos de filiação e na aula de hoje vamos falar de reconhecimento dos filhos, do 1607 ao 1617. Bom, quero que você acompanhe o que o legislador do Código Civil falou acerca do reconhecimento dos filhos em filho. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente. Quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do termo das declarações nele contida. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável, então não admite a revogação aquele que reconhece filho fora do casamento, e será feito no registro de nascimento, por escritura pública ou escritura particular, a ser arquivado em cartório, e por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, ou seja, também como a declaração de última vontade que vocês, meus alunos do 7º semestre, vão ter no direito da sucessão, lá no 9º semestre, enfim, acerca da possibilidade, enfim, de na declaração de última vontade ser indicado aí o reconhecimento. Por manifestação direta e expressa perante o juiz também, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal de ato que o contém, então perante o judiciário também é possível aí perante o magistrado realizar o reconhecimento. O reconhecimento não pode ser revogado, né? Então é irrevogável, nem mesmo quando feito em testamento. E aí é muito tranquilo, porque enfim, feito em testamento é a declaração de última vontade, aí realmente não pode ser revogado. O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. Então o filho havido fora do casamento, para ser trazido, é certo que tem que ter aí a confirmação de ambos os cônjuges para manutenção da criação dessa criança trazida do relacionamento fora. O filho reconhecido enquanto menor ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e se ambos o reconhecerem e não houver acordo, sob a de quem melhor atender os interesses do menor. Aí tem intervenção do Ministério Público como fiscal da lei, como garantindo aí a primazia da melhor condição ao infante, a melhor condição ao menor, porque a figura do Ministério Público nesses processos de reconhecimento de filiação e guarda é a garantia da melhor convivência, da melhor intenção voltada para a criança, beleza? São ineficazes a condição e o termo aposto ao ato de reconhecimento do filho. Então qualquer termo aposto de forma contrária ao termo de reconhecimento do filho é plenamente ineficaz. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o consentimento nos 4 anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. Aí, meus queridos, fala acerca da prescrição. Bom, para os filhos maiores, para ser dado o reconhecimento, deve haver o consentimento dele maior, porque ele tem aí o poder de identificar ou não o seu melhor interesse em face do reconhecimento. Por sua vez, para os filhos menores, enfim, quando se fala de reconhecimento, enfim, nos termos do 1614, esse menor, quando atinge a maioridade, pode impugnar, e aí o lapso temporal prescricional é de 4 anos quando atinge a maioridade, ou seja, quando tem aí a plena capacidade, enfim, de ingressar e gerir aí os atos da vida civil e falar em nome próprio. No 1615, qualquer pessoa que justo interesse tenha, né, que tem um justo interesse, pode contestar a ação de investigação de paternidade ou maternidade. Então qualquer pessoa que tenha interesse, ou seja, que se declare o pai ou a mãe dentro de uma ação de declaração e de investigação de paternidade e maternidade, pode se manifestar, intervir, indicar aí o seu justo interesse e aí questionar e contestar, beleza? Bom, avançando aqui, temos o artigo 1616, a sentença que julgar procedente a ação de investigação de paternidade ou maternidade produzirá os mesmos efeitos que o próprio
reconhecimento, estamos aí no campo do capítulo do reconhecimento dos filhos, pode se dar aí por meio de sentença judicial aí de investigação. E o 1617, a filiação materno-paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda mesmo sem as condições do putativo. Lembra que vimos aí a questão do casamento nulo, anulável e putativo? É certo que os filhos havidos de um casamento nulo, anulável ou putativo devem ser reconhecidos. A filiação materna ou paterna pode resultar aí desse casamento declarado nulo, certo? Bom, com isso então passamos os artigos aí do reconhecimento dos filhos. Vamos avançar no capítulo 4, que fala do artigo 1618 e iria até o 1629, mas devido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, onde abarcou aí esse dispositivo acerca da adoção dentro do caráter de filiação para dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, mas ainda é mantido aí dois artigos, o 1618, que assim disciplina. A adoção de crianças e adolescentes será definida na forma prevista pela Lei 8.069 de 1990, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e coloca no 1619 a seguinte definição: a adoção de maiores, aí foge da estrutura de criança e do adolescente. 1619. A adoção de maiores de 18 anos dependerá de assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva. Lembra lá dos efeitos aí de processo civil? Vocês tiveram isso em processo civil 1 e processo civil 2, acerca da sentença declaratória, da sentença condenatória e da sentença constitutiva. No caso de adoção, nos termos do 1619 do Código Civil, dentro da vinculação de filiação de maiores de 18 anos, se dá por meio aí da manifestação do poder público e por meio de sentença constitutiva. E aplica-se aí no que couber os mesmos ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde remonta acerca da adoção. Avançando ainda, vamos ao capítulo 5 acerca do poder familiar. Vocês já estudaram isso dentro de uma evolução tanto de história do direito, da lei das 12 tábuas da vinculação do poder familiar. Aqui no Código Civil, pleno século XXI, o nosso Código Civil aí disciplina do poder familiar, que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Lembra lá da Constituição de Família, do artigo 226 da Constituição Federal? Aí o dever da família, do Estado, de toda a sociedade garantir aos menores, enfim, plena tutela e garantia, e aí os filhos estão sujeitos ao poder familiar, aí tido como poder pátrio, enfim, da paternidade e maternidade enquanto menores. 1631 disciplina o seguinte dentro do poder familiar: durante o casamento e a união estável, compete ao poder familiar, ou seja, aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Causado aí qualquer mácula ou problema, onde venha a faltar ou o pai ou a mãe, remanesce sobre o outro, eventualmente aí com o sobrevivente, enfim, o poder pátrio, o poder aí familiar, enfim, sobre o menor com exclusividade. Parágrafo único ainda disciplina: divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, estando os dois vivos, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo. Ou seja, o pai entende que a definição, a criação deve ser de uma linha. A mãe entende que a criação deve ser de outra. Professor, mas o Estado não é intervencionista dentro ali do poder familiar. Nesse caso, havendo divergência entre o pai e a mãe, que devem exercer o poder familiar, recai sobre o Estado a definição de resolver essa problemática, enfim, e dizer quem estaria correto, se é o pai ou é a mãe. E aí, meus queridos, quando da separação judicial, nos termos do 1632, por meio de separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, não alteram as relações entre pais e filhos, muito que bem, senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe de terem em sua companhia os segundos.
Então, em relação a isso, dentro do poder familiar, é mantido a relação paterna e materna para com os filhos menores. Mas é certo aí que tem que haver a definição de guarda e a definição de visitação para ser mantido aí esse contato, essa companhia dos filhos com os pais, beleza? E aí o último artigo das disposições gerais do poder familiar é: o filho não reconhecido pelo pai fica sob poder familiar exclusivo da mãe. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á então um tutor ao menor para zelar então o tutor por meio desse menor, lembrando a diferença de curador, enfim, para maiores de idade, enfim, com problemas de saúde, e a questão do tutor para o menor de idade, não reconhecendo o pai, não reconhecendo a mãe, não tendo então esse menor ninguém para zelar por ele, é denominado um tutor para tutelar aí a vida desse menor, beleza? Vamos deixar para a próxima semana do exercício do poder familiar e da suspensão e extinção do poder familiar, para aí então fecharmos de forma completa dentro da relação de parentesco da 7ª semana, que elastecemos para a 8ª semana filiação, nessa 9ª semana reconhecimento dos filhos, adoção, poder familiar geral, e para a próxima aula aí fechamos com o exercício do poder familiar do 1634 até a extinção efetiva do poder familiar. Beleza? A prova de vocês será por meio de uma tarefa alimentada no portal nos dias aí da respectiva prova. As questões serão objetivas e ao final o aluno já tem a sua nota ali devidamente indicada e balizada no próprio portal, é automático. Beleza? Bom, eventuais dúvidas, canto superior direito, fico à disposição aqui. Excelente semana a todos vocês.